gosto de chocolate, tá na hora de... Tá. Boa tarde a todas e todos. Um prazer ter sido convidada para mediar essa live que trata do papel das instituições públicas no combate às desigualdades de raça e gênero. E para brilhantar esse nosso encontro, nós temos a contribuição de Conceição Silva, da UNEGRO, Glória Rodrigues, da UNEGRO, e Andréia Vasconcelos, do Núcleo de Mulheres de Roraima. É um prazer, antes de tudo, inenarrável estar aqui com minhas companheiras de luta e agora com mais essa companheira de luta, Conceição Silva. Nomes nacionais que atuam em defesa das mulheres negras e da saúde da população negra no Brasil. Então, sem mais delongas, eu já vou passar a palavra para Conceição Silva, para que ela faça a sua participação e, na sequência, as demais poderão também se manifestar. Bem, eu sou Giane Chalde, defensora pública do estado de Roraima, e atuo na violência doméstica e familiar há mais de 10 anos, e dentro desse meu atuar, sempre nós podemos ver a situação das mulheres negras e das mulheres indígenas em franca desvantagem em relação a essa luta. Então, essa tentativa de trazer à tona esse tema é exatamente diminuir essas desigualdades sociais ainda tão presentes em várias searas do direito, mormente com relação às violências suportadas, às desigualdades suportadas. Então, Conceição, é com você. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde a todos e todas os internautas, boa tarde a doutora Giane Chalde, boa tarde Andréia Vasconcelos e boa tarde a nossa presidenta da UNEGRO, a Glória Rodrigues. É um prazer imenso, né, estar aqui nesta tarde, justo no Julho das Pretas, em que celebramos o 25 de julho, que é Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Afro-Caribenha, e o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Esse dia é um dia de luta, de celebração, e é um dia para chamar a atenção da sociedade para a profunda desigualdade que vive a população negra no Estado brasileiro e, em especial, as mulheres negras. Eu sou conselheira nacional de saúde, represento a União de Negras e Negras pela Igualdade, o Negro, no Conselho Nacional de Saúde. A UNEGRO é uma entidade que foi criada em Salvador há 30 Conceição, querida, o seu áudio falhou um pouco. Veja se você... Enquanto a Conceição vê o que está acontecendo com o áudio dela, então, nós temos a participação aqui da professora Márcia, da UFRR. Conceição, você conseguiu? Está melhor agora? Estão ouvindo? Agora sim, pode continuar. Então, a UNEGRO é uma entidade que está comemorando 32 anos, agora em julho, né, o aniversário da UNEGRO em 14 de julho, foi criada em Salvador, né, e tendo, né, como principal ponto de atuação a luta contra o racismo, LGBTfobia, contra o machismo, mas, sobretudo, um Brasil democrático e soberano para toda a população negra e toda a população brasileira.
E falar desse lugar de mulher negra como sanitarista, né, como militante das causas contra o racismo, mas também, né, da luta contra o machismo, colocar, né, os anos de opressão, né, a secular opressão em que vive toda a população negra. E nesse momento que a gente vive a pandemia da Covid-19 e que o Brasil amarga os mais cruéis números de mortalidade. Nós somos o segundo país do mundo, daqui uns dias a gente chega a 100 mil mortes, né? E nesse extrato, né, de condição desigual que vive a população negra, frente à crise sanitária que o mundo inteiro atravessa diante do SARS-CoV-2, o coronavírus, que é um elemento novo na condição de saúde, porque não há ainda, né, condição científica que dê resposta imunitariamente, né, para que as pessoas possam, né, evitar o adoecimento e possivelmente a morte. Né? O vírus SARS-CoV, a despeito do que dizem, ele não é um vírus democrático, democrático é a possibilidade de morrer que qualquer pessoa pode ter ao contraí-lo, mas ele vai afetar diretamente as populações negras, pretas e as pobres e periféricas. E o Brasil é um país que tem uma política de saúde robusta. O SUS respondeu positivamente essa primeira fase, né, com a questão dos leitos, dos hospitais de campanha, com toda a condicionalidade para que essa população fosse atendida, mas tem uma situação aí que é preocupante, que é o desfinanciamento crônico que o SUS atravessa. É uma política potente, robusta, o SUS compõe-se de 47 políticas estruturadoras e frente ao desmonte de governo, com o golpe militar, o golpe que a gente vive, com essa situação do Ministério militarizado sem sanitarista. Nós estamos há 5 meses de uma pandemia em que a população mais vulnerável, mais exposta à vulnerabilidade pelo Estado está morrendo e a gente não consegue, não temos ministro. Né? Nós também temos a inação do governo federal, né, ao se colocar com negacionismo, né, colocando para toda a população, né, uma situação de desconforto e que leva à morte das pessoas. Isso é extremamente preocupante devido às condições de desigualdade social que vive no Brasil, né, os mais diversos segmentos da população brasileira, que tem formas diferenciadas de adoecer, viver, morrer e nascer. O racismo, o preconceito social, a orientação sexual, cultural, o caso da população negra, quilombola, LGBT, a população do campo, agro e floresta, em situação de rua, pessoas privadas de liberdade, pessoas imigrantes, e aí no estado de Roraima a gente tem uma presença muito forte da população indígena e dos imigrantes, e ciganos, pessoas com deficiências, né, se encontram em extrema vulnerabilidade. E isso reflete muito forte na saúde coletiva, na gestão do SUS. Né, os determinantes sociais de saúde, expressão da falta de saneamento básico, acesso à água, condições de moradia, renda, escolaridade, segurança nutricional, preconceito, a exploração fundiária e econômica, machismo, entre outros, necessitam, essa população, todos eles precisam de atenção diferenciada, porque ela tem especificidade no contexto em que elas vivem. E o SUS tem na sua estrutura políticas importantes, nessas suas 47 políticas estruturadoras, que elas vão atuar diretamente. Conceição, o seu áudio falhou. Essa questão de dizer que o vírus igualou a todas e todos, ela é realmente uma falácia, né? Nós sabemos que onde já havia desigualdade, essa desigualdade está absolutamente aumentada. Nós que atuamos na violência doméstica e familiar contra a mulher, podemos perceber claramente um aumento, inclusive, dessa violência, né? Mais de 30%. Ainda não existem dados efetivos, é claro, nós ainda estamos no meio dessa pandemia, mas já se nota nos núcleos de defesa da mulher, da Defensoria Pública, o aumento da violência, assim como o aumento das mortes de mulheres, né? Então, o que você fala realmente muito verdadeiro, essa desigualdade, essa igualdade,
ela realmente é só a igualdade da possibilidade de morrer. Foi perfeita essa sua definição, porque o resto A, está poss muito desigual, muito mais desigual. Vamos a ver se você. possibilidade. Está ouvindo agora? Sim, pode continuar. A possibilidade de morrer é para qualquer um, mas a gente sabe perfeitamente que quem vai morrer é a população que tem menos condições. Né? E aí você configura 56% da população brasileira, que é autodeclarada preta e parda, né, com um excedente de mulheres negras, e que, inclusive, não tem as condições, né, de atender os pré-requisitos sanitários de proteção. Ela não tem condições de fazer o isolamento, porque ela ocupa, né, parte significativa das pessoas que estão nos serviços essenciais e que dão suporte à saúde e à vida de toda a população e que saem todo dia para buscar o sustento. Você tem uma infinidade de pessoas, auxiliares de enfermagem, técnicos de saúde bucal, instrumentadores, né, auxiliares de serviços gerais, caixas de supermercados, né, pessoas que trabalham com aplicativos e uberistas. E você tem uma significativa população de mulheres, porque são mais de 44% de mulheres que são mulheres que chefiam os lares. Então, elas mantêm todo o sustento, né, com uma questão importante aí, que é exatamente essa população que não vai ter, pelas péssimas condições de moradia e que o Estado impõe a esta população, né, a condição de poder, no caso de isolamento ou distanciamento, cumprir, né, com esse requisito sanitário. Isso é extremamente preocupante porque o Estado investiu fortemente, o Estado brasileiro, nos hospitais, foi positivo, nos hospitais de campanha, mas os hospitais já é fim, já é quando você já está no nível de adoecimento e que precisa de uma atenção maior, né, para poder sobreviver. Então, há 5 meses, nós não temos ainda um plano de governo, um plano sanitário para esta população. E, paralelo a isso, em 2019, a Política Nacional de Atenção Básica, que é a política que está no território, que transforma ali a localidade em território de saúde, que é a porta de entrada e que faz a triagem, que tem o acesso imediato, que a população tem ali na unidade de estratégia de saúde da família, ali uma equipe, né, multiprofissional para estar atendendo, ela foi desmontada, né, foi pela portaria 2.979, de novembro de 2019, onde a equipe foi reduzida, né, retira-se o núcleo de apoio à saúde da família e também uma presença importante na mediação entre a população e a unidade de saúde, que é a presença do agente comunitário de saúde. Então, a história nos mostra que na epidemia de H1N1 foi a atenção básica que controlou, né, fez todo o trabalho ali bem estruturada no ambiente ali onde as pessoas moram, exatamente as pessoas que têm dificuldade de acesso aos serviços de saúde da mais alta complexidade. Esse é um dado importante, como também o surto de cólera no passado, que também foi controlado, né, com a atenção básica. Então, é impossível, né, vencer esse surto, né, essa pandemia, sem uma atenção básica estruturada ali no território, com equipe muito profissional fazendo esse trabalho. Então, esse é um apelo que eu faço para que se lute pela defesa do SUS e, principalmente, né, na revogação da emenda constitucional 95, porque o SUS vivia, a situação é tão grave, né, no enfrentamento a partir da política pública de saúde, porque o SUS já vinha no desfinanciamento crônico, né, nesses 32 anos de SUS, de estruturação, você tem muito, por mais que o SUS tenha uma capacidade grande, porque é um sistema robusto e que é um dos melhores sistemas do mundo, se não o melhor, o SUS sofre com desfinanciamento ao longo de toda a sua história. Então, até dezembro, no processo pós-pandemia, antes pré-pandemia, você tinha uma situação financeira que o SUS estava com 53% do financiamento, sem contar os ativos, né, que já vêm lá de contas a pagar, de toda a dificuldade que existe, e a própria dificuldade mesmo no acesso mesmo, né, dos municípios e dos estados. E aí chega na pandemia, no momento que o Brasil precisa, a população precisa, hoje o financiamento do SUS está reduzido a 42%, 43%. Isso é preocupante.
do montante financeiro para estar dando sustentação, né, dar suporte ao enfrentamento da pandemia, o governo federal só enviou até agora 1/3, né, e está lá o dinheiro preso e a população continua morrendo. Sem contar, né, a desassistência para outras questões de saúde, porque como a saúde se volta para a urgência e a gravidade da pandemia, você tem aí questões de saúde que elas são decisivas para a população negra, pobre e periférica, que é a sua situação de saúde. Né? Você tem um desvio em muitos estados e municípios, você tem um desvio, face mesmo a necessidade de estar dando resposta da atenção. Então, as pessoas que têm, a população negra, ela tem um foco muito grande da hipertensão arterial. Ela é uma doença por razão étnica e por várias outras razões, ela prevalece mais nessa população. Ela está desassistida sem medicamentos, né? E mais grave, porque essa condição de ser hipertensivo, não ser uma população que a hipertensão ela ataca de forma mais grave, a mortalidade é mais alta nessa população. Ela também vem, muitas vezes, associada a diabetes tipo 2. Muitas vezes você tem uma característica de família com 7 pessoas, com 6, 5 pessoas, né, já sofrendo com hipertensão e diabetes. E outras patologias que elas acometem muito fortemente, né? A doença falciforme é uma delas, e que requer uma atenção grande. Né? A G6PD, que é uma anemia hemolítica, que ataca a população mais prevalente na população masculina, ela é muito forte no Brasil, mas você também não tem uma atenção a essa população. E a descontinuidade no tratamento, as pessoas que têm doença reumática, tratamentos oncológicos, né? O acesso a medicamento e a própria negação, né, da ciência, né, nesse momento, por parte do governo, interfere muito nessa população. Mas é na condição de vida dessa população que você vai encontrar a maior dificuldade, que é a sobrevivência. Né? A gente tem uma situação, hoje, né, o Brasil vive de forma muito cruel o extermínio da população negra jovem, mas a gente já se coloca numa situação de infanticídio no Brasil. Né? Você tem uma mortalidade muito alta entre crianças, né? Não só pela mortalidade infantil, né? Ali naquela mortalidade materno-infantil, né? Por MIF, que são os óbitos materno-infantil, mas você tem crianças morrendo entre 6 anos, 7 anos, que elas não chegam sequer a concluir o ensino fundamental 1 pela violência intencional do Estado. E a própria necessidade que as mulheres têm, né, de trabalharem para garantir o sustento. E aqui em Pernambuco, eu falo direto de Olinda, Pernambuco, a gente está vivendo uma situação, né, que é o caso da morte do menino Miguel, né, que a mãe teve que trabalhar, porque ela não tinha outra condição, levando em consideração que o Estado de Pernambuco tinha um decreto dizendo que o serviço doméstico não era considerado como serviço essencial, mas diante da necessidade ela foi. Ela também contraiu Covid, porque os patrões dela tiveram Covid e tiveram a Covid, né, ela, a mãe e o filho vem a óbito numa situação de total descaso, né, e desrespeito com a vida, né, da criança que, sob o momento, ficou sob a responsabilidade da patroa Sari Corte Real. Isso é uma situação preocupante de condição de vida, porque se tivéssemos uma garantia de uma renda básica universal para essas mulheres, ela possivelmente não iria trabalhar, porque ela tinha ali o seu sustento garantido e ela estaria com seu filho hoje. É extremamente, né, preocupante essa realidade, porque a população negra está indo para o saco. Quando você abre o boletim epidemiológico, da Covid, você se assusta, porque você tem, primeiro, um número de ignorados muito grande, e, recentemente, os boletins, eles não representam o que é a realidade, porque os municípios têm dificuldade a partir do sistema de informação de alimentar. Então, você tem mais de 77% de adoecimento dessa população negra, você tem mais de 65% de mortalidade, e você tem um dado, né, que foi mencionada aqui pela doutora Jeane Schaud, que é a da mortalidade de mulheres, né, que não está sendo colocada para poder a gente estar fazendo, né, essa
contabilidade, ver como é que está essa população, como é que a gente perfila essa população pela condição de vida. Essas especificidades que levam à morte, né, o racismo, esses determinantes sociais de saúde, eles são comuns na vida da mulher, ela convive mais fortemente com a falta d'água, com o desemprego, com a sobrecarga de trabalho, e isso impacta diretamente nesse momento. Né? Já são mais de 200 mulheres que morrem, né, de gravidez, né, pela Covid, e você tem uma taxa maior para as mulheres negras, conforme informa o estudo das universidades, em relação a todos os dados comparativos entre mulheres negras e brancas. As mulheres negras sempre são mais, né, prejudicadas, elas são muito mais, atinge de forma mais cruel essas mulheres. E a não implementação das políticas públicas de saúde, de recorte específico para essas populações, dificulta muito. Você não tem uma porta de entrada ali no território, dando, né, uma atenção especial à população, que é a atenção básica, que foi desestruturada institucionalmente, né, que pode dar uma resposta, que pode fazer esse enfrentamento ali na comunidade. Você não tem um plano, né, de emergência, o auxílio emergencial coloca você muito mais na exposição de morrer nas filas, o governo não desloca os serviços para as comunidades, as populações são obrigadas a irem para a fila e muita gente morre pela necessidade de estar ali recebendo aquele benefício, que é uma situação extremamente desconfortável do ponto de vista da população. Sem contar, né, a grande exclusão digital que vive a população brasileira. Aí você tem uma inação do governo federal, um Ministério da Saúde que não funciona. Os governos aqui no Nordeste se reuniram para estar fazendo esse enfrentamento, mas também sofrem com a perseguição do governo federal, e aí a população ela fica, como a gente diz, é nós por nós mesmos. Essa população ela é muito supliciada pelo Estado brasileiro. Desde que a população negra fez a travessia do Atlântico para ser escrava aqui, né, que ela vem, a gente vive um pós-abolição que não tem abolição. Você tem uma população de mais de 56%, que ela é subrepresentada nas decisões, nos espaços de poder, mas ela é super representada nas prisões, no subemprego, na população em situação de rua. Você tem uma população em situação de rua que 62% dessa população é a população negra. E a população quilombola, rural e urbana. Você tem situações de especificidade, deslocamento, né, condições de vida, né, principalmente alguns quilombos que já vinham se estruturando com a agricultura familiar, que não podem fazer mais esse trabalho. Como fica essa situação? A população indígena que morre, né, de uma forma terrível, porque você não tem essa coleta de dados, mas você também, os distritos sanitários indígenas também não têm atuado como devem atuar, porque todas as suas estruturas de direção foram mudadas, né? Foi o caso das comunidades que estão com dificuldade. Há uma preocupação com relação também, né, a esses funerais, porque não é só a questão étnica, aí religiosa e cultural daqueles povos, mas é também as condições de vida dessa população. Muita gente aqui em Pernambuco, já teve um caso aqui na minha cidade, que a pessoa morreu, colocaram numa carroça e botaram no meio da rua, porque a família não tinha condições de enterrar. Então, você não tem, ou você morre pela Covid, ou você morre pela falta de alimento, ou você morre pela violência intencional do Estado. Essa é uma situação, né, que precisa que a sociedade brasileira e as entidades possam estar, né, lutando, primeiro, pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde, dessa política pública de saúde, porque defender o SUS é defender o racismo. Não adianta dizer que você é contra o racismo, é antirracista, se você é contra o SUS. É defender a democracia. Só numa democracia com acesso garantido de saúde, com condições de escolaridades, né, a gente vive uma situação de que alguns municípios e estados estão abrindo as escolas. É impossível, aí eu volto à situação de infanticídio que a gente está vivendo. Colocar crianças agora e adolescentes em sala de aula é empurrar para a morte.
E aí isso é uma situação que a população brasileira precisa enfrentar, né, do ponto de vista das suas instituições públicas. Primeiro, a ampliar a participação dos espaços de controle social da democracia participativa, né? O Conselho Nacional tem tido uma atuação grande em relação ao enfrentamento da Covid. Né? Criou-se um comitê estratégico, são mais de 44 documentos entre recomendações e notas técnicas. Né? Recentemente, a recomendação de saúde mental, entendeu? Foi acatada pelo Ministério, que tratava da questão dos adolescentes e jovens que estavam em situação de cuidados pela justiça, que negando o direito dessa população de fazer o tratamento, né, de saúde mental com relação ao uso de droga, e a gente teve que reunir a Comissão Intersetorial de Saúde Mental no Conselho Nacional de Saúde e emitir uma recomendação. A gente também tem uma recomendação que trata do manejo antirracista nos serviços de saúde, porque esta população negra, ela além de ter a dificuldade de acesso por questões financeiras, ela enfrenta fortemente, né, o racismo, né, nas instituições, o que a gente chama de racismo institucional na saúde. O racismo estrutura toda a vida das pessoas, as relações afetivas, os modos de produção, a economia, e a gente chama de racismo estrutural. Mas é nas instituições, a partir dessa manifestação específica do racismo institucional, que a população vai encontrar a sua maior dificuldade. Porque no caso das mulheres, especialmente as mulheres com relação à sua maternidade, a ginecologia moderna, ela foi toda estruturada em cima da medicina legal, né? Então, a medicina legal, ela muito trabalhada ali no século passado por Nina Rodrigues, né, no Instituto de Medicina Legal, elas tinham como base, e aí a doutora Jeane pode depois falar sobre isso, a metodologia, a prática ideológica forense da teoria lombrosiana, que determina, através do determinismo biológico, né, e por várias outras condições culturais, que as pessoas negras elas têm geneticamente probabilidade para o crime e outras contravenções. Né? Isso, cientificamente, faz parte da exclusão, né, e isso é muito forte, né, no direito, né, na própria estrutura da saúde, principalmente, porque as escolas eram escolas de higiene e saúde, né, a história da saúde pública retrata inúmeros casos, mas ela também se reflete fortemente, né, nas outras instituições, né, na educação e na assistência, porque essas pessoas elas passam por esses processos de formação sem nenhum questionamento, porque a gente vive sobre a égide da democracia racial. E nós não temos democracia racial, nós temos exclusão social, nós temos racismo e nós temos negação, né, da existência dessa população. Então, esse conjunto de políticas e a política de saúde da população negra. O Brasil tem mais de 5.000 municípios. Nós tínhamos até junho de 2019 55 municípios com a implantação e a implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde da População Negra. O Brasil tem saúde da população negra em todos os seus estados, mesmo os estados que têm a participação da colonização europeia ali na sua formação, como os estados do Sul e Sudeste, você também tem população negra representativa de mais de 10%. E aqui, em Pernambuco, Salvador, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né, são os estados que você tem uma população de mais de 50%. Maranhão tem 77% de população negra. Salvador tem 82%. Pernambuco tem 57%. Então, você tem, mais recentemente, nos dados, né, de amostragem, chega a 62% pelo IBGE. Então, você tem um conjunto de população que, por si só, pela necessidade, já deveria ter uma atenção nesse processo de pandemia. E, juntando a população do campo, saúde integral da população do campo de água e floresta, como é que fica? Né? A população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. São extratos da população em situação prisional. Como que fica? As prisões, elas são superlotadas de população negra, né? Com base em toda essa
esse regramento, né? Por mais que o Brasil tenha políticas de direitos humanos, né? Tenha tratados internacionais, como a Conferência contra o Racismo e Intolerâncias Correlatas, mas é na prática, no dia a dia, que o não cumprimento e a não efetivação desse regramento vai, né, dificultar, né, vai levar à morte essa população. E outra questão muito forte nessa população é a questão do acesso a medicamento, a dificuldade que essa população tem na continuidade do seu tratamento. Ela ela demora mais a ir para o serviço, ela demora mais a ir para o serviço por uma série de condicionalidades. Uma das condicionalidades que ela demora é a questão econômica. Muitas vezes ela não tem dinheiro para ir para o posto. Quando ela chega, ela fica na fila de espera, porque, de acordo com a medicina e com essa estrutura mesmo de descaso da população negra e da definição de quem é humano e de quem não é humano, e a população negra é colocada, né, cientificamente como não se trata como humano, ela tem mais tempo lá, porque ela aguenta mais dor, né, toda a experiência feita na medicina e principalmente na ginecologia moderna foi em cima de mulheres negras. O primeiro fórceps foi feito numa mulher negra americana que sofreu mais de 30 cirurgias e não tomava anestesia, e aí se coloca, não é um dado cultural apenas, é um dado científico e é uma informação que estrutura os cursos de medicina. E isso extrapola para as outras especialidades. Porque quando você chega no serviço de saúde, você encontra a população que tem mais condições, a população branca, né, que vai trabalhar ali em cima daqueles corpos negros, que é a população que precisa do Estado para tudo. E esta população, ela tem, hoje o DataSUS diz que você tem 77% da população SUS dependente, que é a população que só tem o SUS, né, para fazer todo o tratamento de saúde. Dessa população, 82% a 83% dessa população é a população negra, que necessita do SUS em toda a sua completude. Esse é um dado que é decisivo, né, para que se tenha, né, políticas de saúde robustas, financiadas. Conceição, teve um probleminha novamente no seu áudio. Essa questão, eu queria dar um alô para a Gilmara, da Pastoral Indigenista, e para a Deise, da Negro de Tocantins, para a Terezinha Muniz, minha colega defensora pública, titulada especializada da mulher também, que estão aqui com a gente, e as demais que estão nos acompanhando. Muito obrigada pela presença, realmente o tema é de suma importância, e a Conceição, claro, dá show. Vamos ver, Conceição, se você já voltou aí com o seu áudio. Então, consegue me ver? Está ouvindo? Sim, eu queria só te pedir para concluir agora esse primeiro momento da tua fala, tá? Para a gente passar a palavra para as nossas companheiras, André e Glória também, tá bom? Tá bom. Se não estiver ouvindo, faz assim, que aí eu Tá vejo, tá ok, bom? não, tá ouvindo, tá bom. Então, é decisivo nesse momento da pandemia, né, que as instituições públicas tenham a obrigação, né, de dar uma resposta, né, à população brasileira como um todo, mas é preciso fazer esse enfrentamento do racismo estrutural nos serviços de saúde, porque hoje, né, a grande luta é pela vida, é defender a vida. Então, é preciso defender a vida dessas pessoas, é preciso defender o SUS, é preciso lutar pelo financiamento adequado e prover as condições de vida dessa população. Não se admite mais hoje, nesse modelo que a gente vive, né, essa população descolada, né, da condição mínima de vida, que é o alimento, que é o direito ao trabalho, né, a precarização dos serviços dessa população, né, nas suas relações de trabalho, né, e esse alto índice de mortalidade da população negra é uma situação que o Estado brasileiro precisa enfrentar, porque a população negra ela não essa grita que dizem, ela não é bandida, ela é colocada numa situação de pobreza, de marginalidade, que a única alternativa que tem de vida que o Estado dá é essa. Então, eu
paro aqui para ouvir as colegas, né, dizer que ao negro a gente se coloca no Conselho Nacional de Saúde, né, para estar construindo essas parcerias, ao negro aí tão bem representada pela a Glória, né, a gente pode estar contribuindo do ponto de vista da formulação, do trabalho, mas nessa compreensão também de fortalecimento, né, dessas instituições na unidade e na mobilização, né, na luta contra o racismo, né, o machismo, a LGBTfobia e pelo bem viver. Obrigada, Conceição. Realmente, o SUS era uma grande esperança, minha pelo menos. No início dessa pandemia, eu lembro de ter tido uma conversa com uma colega e eu dizer, nossa, mas eu acho que nós temos por mais que tenhamos deficiência, nós vamos conseguir dar uma resposta a essa pandemia por conta dessa assistência básica. E aí a gente vê realmente que o SUS precisa de apoio, precisa de investimentos, e realmente isso não aconteceu. Se tivesse acontecendo, se o SUS tivesse fortalecido, com certeza nós não teríamos o impacto de tantas mortes como já ocorreram. No nosso estado, nós já temos 31 mil casos de infecção pelo Covid, com 500 mil mortes, mais de 500 mortes. Então, quer dizer, é um impacto que essa saúde, essa atenção básica de saúde poderia ter evitado. A fala da Conceição traz exatamente essa necessidade de nós observarmos o porquê. Por que são as pessoas negras, periféricas, indígenas, que mais são alcançadas por essa violência, porque não deixa de ser uma violência a falta de acesso à saúde, como a Conceição colocou. É uma violência institucional. A cada vez que uma pessoa bate a porta de uma instituição pública em busca de seus direitos e é recebida com um olhar de estranhamento por ser negra, por ser indígena, por ser trans, ela está sendo violentada em seus direitos. Então, realmente, nós precisamos unir forças para combater esse racismo estrutural, essa desigualdade de gênero que ainda assola tanto, principalmente as nossas instituições públicas, porque só assim nós estaremos realmente numa democracia efetiva. Nós já conseguimos a igualdade formal, nossas leis são excelentes, mas e a igualdade material? A que dá realmente um equilíbrio de forças, né? Quando eu lembro muito bem dessa discussão vinha à tona quando nós discutíamos cotas nas universidades, né? Cada vez que nós discutimos a representatividade das mulheres e das mulheres negras e indígenas nos cargos de poder, na política. Então, a gente ainda vê uma sociedade altamente patriarcal, uma sociedade que estranha as pessoas negras, indígenas e periféricas, que incrimina, que não vê, como disse a Conceição, que não vê nem mesmo como pessoas humanas, era como se fosse uma subhumanidade, né? Então, como se elas merecessem um tratamento aquém do garantido pelas leis no nosso país, exatamente por sua condição de classe, de gênero e de raça. Então, nesse sentido, eu vou dar continuidade aqui, não vou demandar mais tempo aqui das nossas companheiras. Vou dar a palavra agora para a Glória Rodrigues e, na sequência, depois, Andréia Vasconcelos. Glória, é com você. O seu microfone, acho que está desligado, Glória. Pronto. Bom, boa tarde a todas e a todos, né? Obrigada, Conceição. Obrigada aí, Andréia, né, por aceitar o nosso convite, e a Defensoria Pública, né? Diante, assim, do contexto nacional que bem abordou a Conceição, eu quero fazer só um recorte das desigualdades aqui no Estado. Eu tive à frente do Conselho Estadual da Assistência Social por 2 anos, e ali, no Conselho, eu pude visitar os 15 municípios do estado de Roraima, e a gente pôde perceber as desigualdades que existem e o índice de pobreza, que são os indicadores sociais nos municípios. Dos 15 municípios, o município que consegue se estabilizar, que está estruturado politicamente, é o município de Boa Vista. E aí a gente vem para os recortes, né?
Aí tem as divisões dos municípios do norte do estado e os municípios do sul do estado, que têm suas especificidades. Nós temos dados hoje do IBGE de negros e pardos, que tem a renda de 56% no interior e de brancos em Roraima, como aponta o IBGE. E o que faz a gente entender esses números que entregam os estudos de desigualdades sociais por cor e raça, que trata de um panorama das diferenças raciais de 2018, num levantamento, né, que toma como base os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, que continua o PNUD, né, e aí, de acordo com esse estudo, o rendimento médio mensal das pessoas ocupadas brancas é de R$ 3.161, enquanto que pessoas negras ocupadas recebem R$ 2.020. A diferença entre a remuneração equivale a R$ 1.141. E, assim, o que a gente percebe, trazendo um pouco desse dado, trazendo para a nossa realidade, é que, além dessas especificidades, a desestruturação e o desaparelhamento de atendimento a essa população se reflete aqui no município de Boa Vista, como a gente está vendo agora nesse momento de pandemia, né? Os municípios não estavam preparados para uma pandemia como essa, e aí superlota os hospitais do município de Boa Vista, que aí a gente vê esses números que vêm aumentando a cada dia. Isso reflete também a falta de política de atendimento, que foi desestruturada, desaparelhada, né? E a gente pôde conversar e ver nesses municípios esses indicadores sociais, que com a pandemia hoje a gente também percebe também, dentro dessa desestruturação, dentro dos indicadores, que não estavam preparados também para uma aula, né, digamos assim, em suas residências, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Isso é muito visível. Vou dar um exemplo aqui do município de Uiramutã, que foi o município que eu mais viajei com relação à assistência social, por conta de alguns entraves sociais, vamos dizer assim, naquele município. Então, assim, a gente percebe hoje que com essa desestruturação e com a chegada da pandemia piorou, né? Ou seja, o índice de pobreza aumentou, porque a maioria deles dependia ou depende de um auxílio, né? Não só do auxílio emergencial, mas como de outros auxílios. E aí vem um outro fator também com relação à questão da população negra, que em 2010 a gente fez uma capacitação na Universidade Federal com 300 professores, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, que foi com a implementação da Lei 10.636. Essa capacitação ela foi muito positiva, né, que estava começando a ser implementada a política, depois em 2017 ou 2018, que veio aí a política mesmo para ser implementada dentro das instituições federais. E a gente percebeu também, Conceição, naquele momento, tinha uma certa resistência à questão da implementação da política da Lei 10.636 nas escolas municipais. Isso foi um grande desafio que a gente encontrou naquele momento. E uma das coisas que também prejudicou esse avanço das políticas públicas na educação, no que se refere à implementação das políticas de ações afirmativas na educação, foi pelo fato da gente não ter conseguido uma cadeira dentro do Conselho Estadual de Educação, porque houve muita resistência dentro do Conselho Estadual. Até porque a gente tem alguns dados aqui de algumas, assim, da questão da religião, que isso também é um fator que implica na dificuldade da implementação da lei, né? Então, a gente foi vendo que tinha essas barreiras. E aí a gente foi criando estratégias, a gente foi criando meios, né? A nossa primeira especialização também na Universidade Federal foi a primeira especialização das relações étnico-raciais,
né? Foi assim também em 2010, no início, que foi a primeira especialização que eu vim da Universidade Federal em relação às políticas de ações afirmativas. Então, assim, e após isso a gente começou, né, a avançar dentro dessas instituições federais, porque não tinha como você trabalhar uma política se você não trabalhar isso estruturalmente dentro com as instituições, né? Porque as instituições elas vão fortalecer essa política, vão fazer com que essa política ela seja implementada e chegue até aqueles que não têm acesso. Às vezes a gente fala assim, mas a desigualdade social, como é que se dá a desigualdade social? A desigualdade social não é só pelo fato de a maioria ser negro, é pela falta de não ter acesso a bens e serviços, que é o que está acontecendo hoje, né? E um grande exemplo disso, desse bens e acesso, hoje, a nível de Brasil e a nível de Estado de Roraima, nós temos aí a Defensoria Pública, né? Que é uma instituição jurídica, né, que atende quem? As minorias, né? Quem são as minorias? Que são as populações vulneráveis, que têm uma renda mínima, que não têm condições de constituir um advogado particular, né? Mas é uma instituição hoje, né, que ela tem esse papel político e social hoje, não só a nível de Estado de Roraima, como a nível de Brasil. Então, se torna-se uma parceira hoje, não só dessa população, mas da própria implementação da própria política de ações afirmativas, né? Que você sabe muito bem que foi um grande desafio aí dentro, em relação a essa questão do direito, em relação à nossa população negra. Né? Eu estou pontuando assim, porque eu estou pontuando assim empiricamente, que são os dados, mas eu tenho dados aqui, em relação ao os avanços que nós tivemos no Estado. E com relação a essa questão da saúde da população negra. Aí a gente vem trazendo outro dado, que é a questão das mulheres, né? E aí, que são essa questão não só da violência doméstica, mas no atendimento a essas mulheres vítimas de violência hoje dentro das instituições de atendimento. Nós tivemos aí, como você sabe bem, Conceição, houve, por conta do governo federal, que não tivesse mais o levantamento, não fosse mais apresentado alguma coisa nesse sentido, depois você pode me corrigir, com relação a esses dados das mulheres vítimas de violência hoje, né? Não sei se era uma questão de controle, uma coisa, não sei, não entendo bem esse governo, né? E hoje, assim, conversando com a Associação de Médicos do Estado de Roraima, com a doutora Eugênia, que trabalha essa questão da mulher, e a gente estava fazendo um levantamento de dados hoje, que os dados hoje da maternidade, ele não, que tem aquela relação lá de você, se você é pardo, preto, como que você se declara, né, se é deficiente, negra, enfim. E aí a gente percebeu que esse dado ele foi se perdendo, né? Então você tem informações desencontradas hoje, e isso implica numa velação de dados estatísticos, ou seja, a gente percebe que o próprio Estado hoje ele esconde esses dados, e isso é muito perigoso, né? Em tempo de pandemia, né, nessa época de desestruturação, né, desse desaparelhamento do Estado, né, porque houve um avanço das políticas de ações afirmativas e nesse avanço das políticas de ações afirmativas, as pessoas, a população negra também estava se autodeclarando, né? Isso para a gente estava sendo um ganho político muito grande. E aí a gente começou a perceber, com relação a essa questão da saúde da mulher negra, né, vamos dizer assim, esse desencontro de dados. E a gente estava percebendo também que a gente está, né, fazendo um projeto com relação a essa questão de dados e tal, e surgiu também uma ideia, muito embora esteja aí o desmonte, né, o Comitê Estadual de Saúde da Mulher Negra, que foi uma proposta da Silvana hoje, que está na coordenação hoje da atenção básica hoje da saúde da população negra na Secretaria Estadual de Saúde, né?
Glória, Glória, Oi. Desculpa eu te interromper, mas nós temos a Conceição. Estava tão fantástica a fala da Conceição que nós deixamos um pouco além do tempo combinado, e a Andréia Vasconcelos tem um outro compromisso, e eu gostaria que você permitisse eu chamar a Andréia para ela fazer a contribuição Ótimo, dela, e depois você retoma a palavra, pode ser, Glória? ótimo, tudo bem, Andréia? Desculpa, então, Andréia, porque a gente também não pode deixar de ouvir a companheira, né? Essa valorosa Claro, claro. companheira, representante do Movimento de Mulheres de Roraima, minha amiga querida. Com você a palavra, Andréia. Eu peço até desculpa, porque Glória estava colocando elementos muito importantes na fala, mas eu vou tentar me organizar para que a gente consiga finalizar e interagir com o público, que é importante, se houver perguntas, a gente poder estar dando esse feedback, né? Enfim, a gente está aprendendo a fazer live, a gente está vivendo esse momento com muitas lives, e às vezes o tempo corre rápido e você nem percebe. Mas eu primeiro queria dizer que eu sou a Andréa, faço parte de um grupo de mulheres, que é um grupo de feministas em Roraima, que tem uma atuação de 21 anos, que se chama Núcleo de Mulheres de Roraima, e que nos últimos 3 anos tem feito o Julho das Pretas, que é exatamente para a gente trazer esse tema das desigualdades raciais e de gênero para a pauta, né, do mês e para a ordem do dia. Mas não só para o mês, mas pensar a questão racial ao longo do ano todo. E eu queria também aproveitar para parabenizar a Defensoria, na pessoa da Jeane Chaldi, pela iniciativa de construir essa live, de construir esse debate, porque a gente ainda tem muitos tabus, né? E a gente vive um momento de muitos... a pandemia está deixando as pessoas um pouco apavoradas, e a gente vive um momento de muitas incertezas. E trazer esse debate ele é essencial para pensar essa condição da mulher negra, essa condição da população negra de modo geral. Agradecer a oportunidade de aprender muito com a Conceição e com a Glória, que já é uma companheira de longas datas aqui em Roraima. Mas eu não vou me alongar, prometo. E na fala de Conceição, eu me lembrei muito de Angela Davis, quando ela dizia assim, não dá para comparar a luta das mulheres negras com a luta das mulheres brancas. E um momento, Angela disse assim, o que as mulheres negras, né, ela trouxe no seu livro, e ela dizia assim, mulheres, queremos pão, não queremos voto. Então, mulheres, nós já trabalhamos, não queremos trabalho. As mulheres negras não compreendiam muito bem essa lógica das lutas, né, lá no século XIX, né, pelo voto, pelo acesso ao mercado de trabalho, porque na cabeça de nós, mulheres negras, nós precisávamos do pão, precisávamos, né, já estávamos trabalhando. Então, pensar esse lugar da mulher negra, esse lugar de fala, como diz Djamila, é pensar nessa especificidade, né, das mulheres negras. E aí eu vou apontar alguns pontos, trazer alguns elementos para pensar essa condição da mulher negra no mercado de trabalho. A Conceição já trouxe muitas questões, mas eu acho que a pandemia ela tem revelado algumas sutilezas. Primeiro, a importância que tem o SUS, o próprio papel do Estado, né, de pensar essas particularidades. Então, quando a gente pensa, por exemplo, por que tem vidas que valem e vidas que não valem, né? Porque o Estado ele assume esse papel. E aí eu pergunto para vocês assim, por que tem pessoas que, né, vivem, merecem viver? O Estado faz viver. E outras o Estado esquece. E essas pessoas ele deixa morrer. Não, isso é muito forte, né? O Estado, então, quando é um segmento de posses, né, pessoas brancas, pessoas que estão nesses espaços de poder, o Estado se preocupa com ela, tem segurança, tem moradia, tem transporte público, tem acesso ao serviço de saúde, tem acesso ao lazer. Então, você vai encontrar uma série de equipamentos que o próprio Estado oferece. Em contrapartida, quando o Estado deixa morrer, e aí basta a gente olhar a condição das pessoas pobres e negras nas favelas, né? Sem saneamento básico, sem água potável,
sem rede de esgotamento. Então, você deixa essas pessoas, né, morrer. Então, esse racismo estrutural, ele está muito presente no nosso cotidiano. E quando eu vi o título desse debate, dessa live, me chamou muita atenção, né? Qual é o papel das instituições no enfrentamento dessas desigualdades? Eu acho que um primeiro elemento é pensar como nós vamos desfazer essa narrativa que carrega muitas ideologias, por exemplo, de que a população negra não está em lugares melhores de postos de trabalho porque não estudou o suficiente, que é a falsa narrativa do mérito, né? Então, como desconstruir essas narrativas que estão muito fortes na sociedade? A outra narrativa é: não, mas os negros não sabem tanto assim, não estão preparados para ocupar esses cargos. Então, eu acho que um dos desafios das instituições para enfrentar as desigualdades é pensar em desmontar essas ideologias que têm muita força e que formam o subjetivo e as subjetividades nossas e de toda a sociedade. Então, pensar esses elementos para poder realmente a gente construir algo que não é esse debate raso. Mas são escolhas individuais, são fatores históricos, né? Realmente existe desigualdade, mas o mundo é assim. Então, essa naturalização da desigualdade precisa ser rompida e exige também o envolvimento dessas instituições públicas, da Defensoria, do Ministério Público, das universidades, porque essas narrativas que estão enraizadas nas instituições e faz com que os profissionais que atuam nesses espaços reproduzam as desigualdades. Então, você precisa construir um longo caminho onde quem está nesse lugar, e aí, obviamente, Conceição já trouxe isso um pouco, são homens brancos de posse, são mulheres brancas heterossexuais, né, que têm uma oportunidade na vida diferente da população negra que está nas periferias, precisa abandonar a escola para poder trabalhar e sobreviver. E aí o racismo ele vai assumindo essas roupagens, né, que ele é estrutural, mas ele também é institucional. E ele também é individual. Mas essa força desse racismo individual, ele que sustenta essas relações desiguais. Então, pensar essas coisas entrelaçadas é um grande desafio para realmente identificar o papel que tem as instituições para enfrentar essas desigualdades, sabe, Jeane, Glória e Conceição? E o trabalho de home office, que virou moda, a gente agora faz live, faz tudo, né? Ele revelou também o racismo. Por exemplo, as pessoas que trabalham no home office são aquelas que estão no ensino superior. Então, quando você olha a população negra e as mulheres negras, né, elas vão enfrentar dificuldade de concluir o ensino superior. Então, elas não vão ter nem a oportunidade de trabalhar em casa, como a população branca. Então, são elementos muito sutis. Aí você olha o emprego doméstico, né? É um emprego que não tem vínculos fortes de carteira de trabalho assinada. E a gente sabe, por exemplo, que as mulheres que estão no trabalho doméstico, a grande maioria são negras. Então, 94% do trabalho doméstico são de mulheres. Quando você olha, 73% não tem carteira de trabalho assinada, segundo a PNAD de 2019. E porque são vínculos frágeis, o que aconteceu na pandemia? Essas mulheres foram mandadas embora, foram dispensadas e ficaram reféns da chamada ajuda, né, dos patrões, do auxílio emergencial, do apoio daquelas mulheres que se organizam nas comunidades periféricas e nos bairros por associações e terminam possibilitando que outras mulheres recebam a cesta básica, um kit de higiene pessoal, por meio das campanhas de solidariedade social, que, na sua ampla maioria, está sendo feita por mulheres dessas localidades.
Então, a gente tem essas desigualdades muito fortes, né? Porque pensar no trabalho doméstico, pensar no trabalho home office, é, pensar, inclusive, na sobrecarga que essa pandemia, né, colocou nos ombros das mulheres. Então, a sobrecarga de trabalho e o trabalho dessas mulheres passou a ser intensivo, porque elas não têm hora para começar e nem para terminar, né? Muitas, elas não têm como, elas não têm mais a escola para ter, digamos, uma folga, as crianças irem para a escola, então elas ficam cuidando das crianças, da educação, elas ficam nos hospitais, se são trabalhadoras dos serviços gerais ou trabalhadoras domésticas contratadas, cuidando, né, da limpeza, elas cuidam da casa, elas cuidam das crianças, elas têm que cuidar dos idosos e daquelas pessoas que estão doentes pela Covid. Então, e elas terminam tendo uma sobrecarga de trabalho intensiva e extensiva, como diz Betânia Ávila. Então, não há controle de jornada, elas não têm muitas. Isso quando elas ficam em casa e não têm trabalho, que são aquele grupo que está na informalidade. Aquelas que trabalham fora, sem direito trabalhista, que trabalham nas ruas, ambulantes, as faxineiras, ou as que trabalham com pequenas vendas e pequenos negócios, elas não podem nem ficar em casa, tem que ir para a rua para trabalhar e enfrentar o transporte público, enfrentar, né, o contingente de pessoas. Então, quando a gente fala lá no começo desse Estado que deveria ofertar equipamentos de proteção e termina reproduzindo essas desigualdades, é porque o Estado, inclusive, não pensa estruturalmente em saídas, em horários alternados, em outras formas de trabalho que não esse de onde as pessoas se aglomeram no transporte público. E aqui em Roraima, nem transporte público de qualidade a gente tem, né? A gente ainda enfrenta essa dificuldade. Muitas mulheres vão se deslocar nos sistemas alternativos de lotação. Enfim, gente, eu penso que a grande pergunta é essa. A gente já percebeu as desigualdades, mas é preciso, além de perceber as desigualdades, se questionar essa estrutura. Por que os salários são tão desiguais? Por que um promotor recebe tanto e uma empregada doméstica recebe X? Que critérios é esse que constrói a política salarial? Né? Que critérios é esse que constrói e sustenta as desigualdades no nosso país? Né? E que papel tem as instituições para enfrentar essas desigualdades? E eu acho que aí a gente vai desmontando essas narrativas que as sustentam, né? Vai desmontando essa linha de pensamento que naturaliza que as coisas são assim, que tem que ter mais pobres, que tem que ter os negros não trabalharam o suficiente, as mulheres negras não conhecem muitas coisas, e aí essa naturalização vai transformando o Estado e elaborando políticas daqueles que merecem viver e daqueles que têm que morrer. Acho que é isso que os autores têm compartilhado com a gente, no sentido de pensar uma sociedade realmente que consiga incorporar as mulheres negras e consiga realmente considerar a capacidade produtiva desse segmento que constrói a riqueza do país, que constrói a riqueza do Estado. Porque quando a gente observa quem está na política de cuidado, quem está nos transportes, quem está em toda a rede de prestação de serviços são mulheres, né? São mulheres negras que dão a sua contribuição para o PIB, para a economia, e, em contrapartida, o Estado não consegue proteger essas mulheres, dando a possibilidade que elas vivam. Acho que é um pouco disso. Me desculpa aí, porque eu tinha um outro compromisso e não avisei a equipe, mas a ideia é ficar aqui um pouco mais para compartilhar essas experiências com Conceição, com Jeane, com Glória, que a gente gosta muito de ouvir. Obrigada.
Jeane, o seu microfone. Obrigada, desculpa. Antes de devolver a palavra à Glória, para continuar, eu gostaria de ler o comentário da Cristina Cardoso, que falou: Glória, tua fala sobre essa confusão de dados é fundamental, pois sabemos que sem clareza de dados, as políticas públicas ficam prejudicadas. Que bom revê-la aqui. E a Elis Dias falou: essa pandemia revelou duas coisas, a importância do SUS e o seu sucateamento, complementando a minha fala e a da Conceição. Andréia, sua contribuição é sempre super valorosa, como eu falei um pouco antes, nós todas temos nichos de atuações diferentes, mas uma certeza nós estamos sempre na luta pela igualdade de gênero, antirracismo, né, pela democracia, e é muito bom, eu estou aprendendo muito aqui com vocês, cada vez mais. Então, eu, sem mais delongas, devolvo a palavra à Glória. Desculpa, Glória, eu ter te interrompido, mas a Andréa pediu realmente ouvir esse... E aí, Andréa, fica à vontade, tá, Andréa? Se você precisar sair, é claro que a gente quer que você fique, mas entendemos que você tenha outros compromissos, tá bom? Então, Glória, respira aí, tome o fôlego, porque estava maravilhosa a tua fala, e vamos lá. Abre o seu som. Glória, eu ainda não consigo lhe ouvir. Agora. Agora. Ah, ok. Eu tive que. Bom, Andréia, obrigado mais uma vez. Eu gosto sempre de te ouvir, tudo que você traz com relação a essa questão da violência, quando você traz esse recorte, a gente se sente, né, ouvida. Eu acredito que é isso que todas as mulheres pensam nesse momento agora de pandemia, né, ainda mais agora que a gente sabe que esse número aumentou, o número de violência, e é preocupante, mas é sempre bom, né, se possível, a gente, enfim, puder estar levando essa fala para elas, compartilhar com elas, né, fala mana, né, andar de mão dada com essas mulheres que estão em casa pedindo socorro, enfim. E é isso. Então, assim, no que eu tinha falado em relação a essas desigualdades do estado de Roraima, é que nós temos uma população negra dividida da região sul do estado, né? Então, a gente percebe aí que não só essa questão da questão salarial, como bem colocou a Andrea nessa questão do recorte, mas também a gente percebe um outro fator nessa pandemia que me chamou bastante atenção, né, e é um dado preocupante, né, com relação a essa população negra, a questão da própria intolerância religiosa. Nós temos alguns dados, Conceição, aqui, declarados hoje, são 435 pessoas, vamos dizer assim, tanto do terreiro de Candomblé quanto de Umbanda. Isso me preocupou, né? E essa questão da própria intolerância religiosa, né? Ela é preocupante no Estado. É um dado que eu sempre tive uma preocupação com relação a essa questão. E isso, na verdade, só a intolerância ela só é quebrada a partir do momento que você começa a trabalhar isso como uma política de educação, né? E a gente, quando fala disso, a gente vive isso. Mas, claro que a gente vem trabalhando, e isso também está muito visível dentro das instituições, isso é muito, né? A gente percebe isso muito dentro das instituições. Trabalhar esse contexto da própria intolerância religiosa. E assim, precisa se trabalhar isso mais efetivamente. Mas para isso, para se trabalhar, a gente tem que ter, né, essa articulação, né, com as instituições públicas. O papel das instituições públicas hoje, com acesso da população hoje ao acesso a esses bens e serviços, né, nesse processo de pandemia, ele é importante, e aí também a gente vê um pouco, assim,
não digo que há falha, mas eu digo que as próprias instituições não estavam preparadas para um momento como esse. E a gente percebe que essa desigualdade ficou muito mais visível e presente hoje, né, que ela está muito mais visível. Antes ela estava velada e hoje a gente vê isso muito mais visivelmente. E eu acredito que, assim, a gente precisa trabalhar isso como uma política de ação afirmativa. Existem os desafios que são muito grandes, né? Bem colocou aí, com esse desmontes hoje, a gente percebe essa situação da própria segurança pública, né? Outro dia, a gente até conversando e vendo a necessidade de se trabalhar essa questão desse recorte, né, com as instituições de segurança pública, né? Eu acredito que precisa se trabalhar, porque o índice de violência em relação aos jovens negros, ela é muito visível, e a gente percebe isso. Então, precisa-se ter esses dados, né? A gente percebe isso, essa falta desse dado também na própria segurança pública, né, com relação à própria questão não só LGBT, e como dentre outras instituições que não se faz política pública se você não tiver um dado estatístico. Como é que você vai trabalhar uma política pública se você não tem dados estatísticos e não tem um controle social, não tem a participação política social da comunidade? Então, a gente percebe que existe esse desigual, né? E nós somos, como diz, nós não somos minoria, na verdade, nós somos uma maioria, mas uma minoria no sentido de bens e serviços, como eu tinha colocado. E isso a gente começa a perceber, né? Eu acredito, assim, que diante desses desmontes, não só as instituições, elas precisam tomar isso como uma política de responsabilidade, né? Porque os impactos estão aí e a gente percebe isso no dia a dia, nos hospitais, enfim, né? Então a gente precisa trabalhar isso. E isso, desse acesso a bens e serviços, a gente percebe que não está conseguindo chegar, as pessoas não conseguem chegar até as instituições porque não só por conta da pandemia, mas o próprio acesso, como bem colocou, muitas das vezes aquela mulher não tem aquele recurso para ir, por exemplo, a uma delegacia, ou não tem como ir até uma unidade básica de saúde, enfim, são situações hoje que a gente percebe isso. E o que está uma das coisas hoje que me preocupa no Estado, né, essa questão da extrema pobreza, é a fome. Muitas famílias hoje, elas estão passando necessidade. Nós temos hoje, por exemplo, nós temos dados e nós temos relação de famílias, de mulheres hoje que não têm o que comer, né? Que muitas das vezes vai na nossa rede social pedindo uma ajuda, enfim, claro que você faz o seu papel, né? Mas é papel do próprio Estado. O auxílio emergencial não está chegando a todo mundo, e esse auxílio vai terminar. E quando esse auxílio terminar, como é que vai ficar essas mulheres? Como é que vai ficar essas famílias? Né? Então, a gente fica numa situação de extremamente vulnerabilidade social. Quando a Conceição trouxe essa questão em relação aos vulneráveis, à violência doméstica e sexual, a gente percebe, ontem eu estava até conversando, eu recebi um áudio da própria das Dores, da Associação de Anjos de Luz, né, que aumentou o número, né, de estupro de vulneráveis deficientes, né? E aí a gente fica numa situação de ser inútil diante de um problema e você não saber como resolver aquele problema, né? De você fazer visita, a quem que você vai pedir, né? Socorro, como que você vai fazer para que aquela pessoa seja atendida. Então, são muitas as situações hoje, nesse processo de pandemia, né, que a gente começou a perceber isso, né? E, assim, lógico que as instituições, elas precisam
se adequarem, né, a esse novo sistema, a essa nova situação pandêmica, né, que nós estamos vivendo, e pós isso a gente tem que repensar essa nova política de reestruturação, que eu sei que vai ser um desafio, e reflexo disso, eu não sei se com essas eleições municipais a gente vai conseguir isso, porque eu também acho isso como um grande desafio, né, a gente precisa começar a repensar isso, né, porque não se faz só política pública, só o Estado, tem todo um contexto político, né, que é o judiciário, que é o legislativo, que é o executivo, e a gente precisa cobrar, né, do poder legislativo, do poder executivo, tanto municipal quanto o próprio estadual, que sejam mais responsáveis em aplicar essas políticas públicas sociais. E aí eu trago para a nossa realidade hoje que a gente tem que repensar. Será que realmente essas pessoas estão comprometidas? Qual é a visão política hoje que elas estão tendo de assumir isso como uma responsabilidade do Estado e município, ou os municípios agora, que nós vamos ter eleições municipais, tanto para vereadores, para majoritário, né, quanto para vereadores. A gente precisa começar a repensar, precisa ser discutido. E esse momento é um momento de reflexão. Será que essa reflexão hoje, trazendo para o quadro político, né, como é que vai se dar isso? As pessoas hoje, elas estão tendo hoje uma real, vamos dizer, visão do que é, da necessidade hoje de você escolher pessoas que tenham comprometimento e responsabilidade social hoje com o Estado brasileiro. Então, tudo isso precisa ser repensado. A população negra em si, como é que está a nossa situação dentro desses espaços de poder, dentro dessas instituições públicas, né? Porque nós temos o racismo institucional, e isso precisa ser combatido, isso precisa ser discutido. E, Jeane, parabéns pela Defensoria Pública, eu queria também, assim, não estou fechando, mas, assim, vocês foram, assim, excelente, principalmente a assessoria de comunicação, né, que foi excelente, né, trabalhou arduamente para que essa live viesse a acontecer. E aí eu passo para você, né, no sentido de você fazer sua fala, enfim, de fazer suas considerações em relação à minha fala, não sei, fiquem abertos. Obrigada, Glória. Sempre muito bom te ouvir. As pessoas que falam com verdades, né, que trabalham com verdades, elas têm um poder de voz tão absurdo que chega a me emocionar de ouvir falar sempre, Glória. É sempre um enorme prazer estar com você, assim como estar com Andréia e Conceição, que são mulheres de luta e incansáveis, né? Isso é muito inspirador. A Andréa fez uma provocação que eu acho que você também traz na sua fala, que é assim, né? Como que as instituições públicas poderiam minorar essa discriminação, essa violência institucional ainda tão presente, né? Eu penso que pela educação, e pela educação interna, inclusive dos seus membros, né? Nós precisamos discutir essas interseccionalidades em raça, gênero e classe, em todas as áreas. Por exemplo, dentro da Defensoria Pública, nós temos já participado, e inclusive vocês são testemunhas disso, nós temos sempre levado essa questão do racismo institucional aos colegas, porque às vezes é uma coisa tão naturalizada em sociedade, e a gente não percebe dentro da nossa casa, né? Mas outro dia nós tivemos a oportunidade de ouvir a deputada Joênia Wapichana, que é a primeira mulher deputada federal indígena, e ela disse, na Defensoria Pública não há nenhuma mulher indígena. Então, quer dizer, assim, essas coisas vão sendo combatidas, eu acho que quando a gente também dá instrumentos para que isso seja visualizado, né? Assim como, por exemplo, a representatividade das mulheres. Se já há uma dificuldade para a representatividade das mulheres brancas, heteronormativas dentro da Defensoria Pública, avalie-se as mulheres negras e as mulheres indígenas, né? Então, eu acho que a educação em direitos é um munus da Defensoria Pública, como também é munus dos TJs, dos Ministérios Públicos, e a gente tem que cobrar esse tipo de posicionamento.
Enquanto nós não levarmos essas discussões sobre raça, gênero, classe para dentro das instituições públicas e para a sociedade como um todo, e também para as bases dessa pirâmide social, nós não estaremos mudando ou mexendo com essas estruturas que já estão muito solidificadas, né? É tão comum você ver uma empregada doméstica negra ali subserviente, cumprindo horários, né, que é banalizado. Então, você não pensa, por exemplo, se eu tenho uma empregada negra, por que eu não posso investir na educação dela? Por que eu não posso dar um horário de trabalho mais digno para ela, um salário mais digno, se eu posso? Então, eu acho que é uma coisa muito de cada um e é também da sociedade. E passa por essa discussão dessas estruturas já muito solidificadas. Na Defensoria Pública, nós temos defensores negros, mas não temos defensores indígenas. Então, há que se criar uma política de contrapeso. Então, as cotas não foram suficientes, o que está faltando? Né? Então, assim, essa discussão ela é muito necessária, e essa pandemia, ela traz essa realidade de uma forma muito brutal. Nós temos dados por exemplo, para não parecer que nós falamos apenas sobre regras gerais de machismo, de feminismo e etc., nós temos dados, por exemplo, do estado de Roraima, das 333 presas havidas em dezembro, né, do ano passado, para 118 vagas, né, o que já denota uma superpopulação carcerária, 242 mulheres são pardas, 29 pretas e 7 indígenas. 29 não identificadas, né? Trazendo uma interseccionalidade com a questão migratória, 24 são venezuelanas e uma colombiana. Então, e 199 mulheres presas pelo tráfico, né? Então, isso daí nos remete a essa verdade cruel, que realmente, né, o sistema é muito cruel para com as mulheres pretas, periféricas, né, e declaradas LGBTIQ+. Então, realmente, essa discussão é brilhante, essa discussão é necessária, essa discussão tem que ser levada a todas as instituições públicas. Nós, na Defensoria Pública, nessa pandemia, na defesa das mulheres, nós tivemos atuações em todo o Brasil, por exemplo, para garantia de acompanhantes durante o parto. Parece que os primeiros direitos a serem colocados na balança e serem deixados de lado sempre são os direitos das mulheres, né? Então, assim, são vários exemplos de atuação. Por exemplo, nós conseguimos que os pedidos de medida protetiva fossem feitos online, que os boletins de ocorrência fossem feitos online. Então, tudo isso para dignificar e para preservar vidas que estão em casa sobre pressão e sobre violência, né? Como nós falávamos no início, houve um acréscimo da violência praticada contra as mulheres, como a Glória trouxe também, houve um acréscimo contra crianças e adolescentes e contra idosos, né? Então, é urgente que nós tenhamos saídas para isso. Eu gostaria agora nós já estamos bem adiantadas na nossa hora, eu gostaria de passar agora a palavra para as considerações finais e despedidas, infelizmente, porque o papo estava muito agradável. Então, como vocês disseram, realmente as instituições públicas têm que ser provocadas a tomarem atitudes efetivas no combate ao racismo, ao machismo, ao classismo. Então, não há mais tempo, e não há tempo pior ainda para um retorno, né? Nós temos vivenciado no país um retrocesso muito grande com relação às políticas públicas, como a Conceição bem pontuou, né? E nós não podemos deixar isso acontecer. E debates como esse ajudam, porque também levam as pessoas a pensarem, a se posicionarem. Então, é um trabalho árduo, mas extremamente necessário. Conceição, gostaria que você fizesse suas considerações finais e depois, na sequência, Glória e Andréia, sem necessidade de voltar para mim, tá bom? Tá, obrigada. Primeiro, agradecer à Defensoria Pública do Estado de Roraima, a doutora Jeane Chaldi, né, a Andréia Vasconcelos e a Glória, né, mas pelo trabalho que as defensorias têm feito no Brasil, né, de estar, né,
dando suporte a essa população, né, que não tem condições de acessar os mecanismos, instrumentos legais. Eu acho isso bem bacana, porque é a população que só tem o Estado para recorrer. E primeiro falar, né, que eu não acredito que numa estrutura de capitalismo a gente vai ter, né, a questão do racismo superada, do machismo, porque essas ideologias, elas são ideologias de sustentação do capitalismo. Mas também nós não podemos conviver como cidadãos e cidadãs, né, com essa situação de desigualdade, de mortalidade, de adoecimento, de descaso. Isso são questões importantes. E falar aqui de uma questão importante, já concluída a minha fala, sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que é onde está todo o regramento de atenção à população negra. Você tem o Estatuto da Igualdade Racial, não é por falta de política pública que não se faz enfrentamento do racismo no Brasil, mas é por conta do racismo estrutural, né, que modela as relações e os processos de formações, os formais e os não formais, a exemplo da educação, que vai inviabilizar, e aí a Andrea coloca bem, o racismo individual, o racismo institucional e o estrutural são as dimensões do racismo. E Glória traz uma questão muito forte, que é a questão do racismo religioso, que afeta diretamente, né, as populações negras ou praticantes de religiões de matrizes africanas ou afro-indígena, que em Pernambuco, no Nordeste, nós temos a Jurema Sagrada, que também é uma manifestação afro-indígena. Né, toda essa exclusão, essa opressão, ela é fruto do racismo. É preciso enfrentar o racismo, é preciso, não há uma dissociação a gente não pode dissociar o racismo das questões de gênero e das questões de classe. Né, a população pobre brasileira, mais de 85% dela é a população negra. Né, você tem esse contingente de desigualdade, né, você não concebe mais. E o fortalecimento, e aí tem uma questão, para finalizar mesmo, né, a questão eleitoral. A gente precisa eleger mulheres negras para as câmaras de vereadores e para as prefeituras, gente. A gente tem mais de 5 mil municípios, e um quarto dos municípios brasileiros nunca sequer elegeram uma vereadora. Então, as mulheres negras têm especificidades que só elas podem, nos seus processos de atuação, né, decidir políticas públicas específicas, porque há uma solidariedade da população como um todo, mas é um grupo muito pequeno nesse enfrentamento. Então, precisa pensar nessa participação, nessa representatividade, para que se possa construir ou a efetivação das políticas que já existem. A questão da educação, como a doutora Jane Schaldi fala, é muito importante, né, fazer essas mudanças na educação, mas elas têm que acontecer, né, de forma, né, articulada, saúde, educação, assistência, economia, todos os processos de formação. E quando chega na área jurídica, doutora Jane, uma questão que a gente olha o nome, né, quando das ciências jurídicas, é a Ordem dos Advogados no Brasil, né, não é a Ordem dos Advogados e das Advogadas, né, e isso você já vê o quanto isso já exclui as mulheres como um todo, e excluem também, né, as mulheres negras pela própria dificuldade delas de acessar a educação formal, né, de qualidade com terceiro grau. Então, Conceição, Conceição, Oi, pode interromper um pouquinho? Tem uma pergunta da Aliette, que é missionária da Diocese de Roraima, e eu acho que você poderia responder antes de fazer a sua despedida. É o seguinte: visto que a saúde, o SUS, é um direito de como fazer essas discussões, esses conhecimentos chegarem até as bases e empoderar as mulheres negras para que elas sejam aptas a reivindicar seus direitos no ato do atendimento em espaços e unidades de saúde? Olha, no âmbito do SUS, a gente tem a Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social do SUS, que é uma política que o Conselho Nacional de Saúde estava no segundo processo do projeto de formação de lideranças e de conselheiros e conselheiras para fazer, né, exatamente esse diálogo ali na comunidade e ampliar essa participação. A pandemia veio, essa segunda etapa do projeto parou, mas existe já mecanismos que possam fazer. Primeiro é participar das instâncias
do controle social, né? É uma parte que a gente precisa entender, a parte da democracia representativa ali pelo parlamento, vereadores e o executivo, mas a democracia, né, deliberativa ou participativa, que é o controle social. São as instâncias que tem um espaço da população para deliberar as políticas públicas. Então, é preciso, né, preparar essa população para poder fazer esse enfrentamento. Porque a linha de argumento, para você ser atendido, você chega na unidade, que não tem uma linha de abordagem, né? A questão do quesito cor, né? Quando a gente tem essa qualificação pelo quesito cor, a pessoa olha lá, assina, não pergunta, é por autodeclaração, e isso vai dar essa invisibilidade, isso vai dar essa ausência desse dado. E é muito perverso, porque quando você não tem o dado ali, se eu não tenho o dado de população negra, eu também não tenho os conflitos. É verdade. Entendeu? Você reparou nos dados que eu trouxe? Desculpa, eu te interromper. Você reparou nos dados que eu trouxe? Aqui no nosso estado, eu comentava... Essa questão das mulheres privadas de liberdade ou que estão presas, entendeu? Tem aumentado consideravelmente a população negra, as mulheres negras. Aqui no estado de Pernambuco também a gente tem esses dados, né? E é um dado geral a nível de Brasil, certo? Amplias. Por quê? Porque as condições da população, elas caem muito, né? E a vulnerabilidade que o Estado expõe às mulheres é muito grande. Geralmente, as mulheres presas por tráfico, e aí o número é muito alto, né? Elas vão porque elas vão na frente, porque os companheiros, entendeu, se safam colocando as mulheres. E tem essa facilidade que as mulheres têm de viver, de se comunicar. Então, elas são muito vítimas do machismo, da exclusão e do machismo. Isso é um dado muito sério. Bem como também o adoecimento dessas mulheres nas unidades, porque a questão do machismo é muito cruel. A sociedade, ela não quer só a punição, porque estar preso já é uma punição grande, mas ela quer o supliciamento até a morte, né? Você tem essa percepção muito forte dentro da sociedade, né? A discriminação, o acesso das mulheres, né? Que nos postos de saúde que usam tornozeleira, elas não fazem tratamento porque elas são discriminadas. A pessoa já está ali pagando por um crime que muitas vezes é um crime de pouca monta, né? Um crime pequeno, né? A definição de tráfico tem a ver com o padrão de vida, porque você prende muito bem as pessoas que comercializam maconha ali por uma questão de vida, ou que são usuários, mas as pessoas que utilizam drogas, que são as populações brancas, tudo, elas sequer, e a diferenciação entre bandido e bandida, estudante, juventude, a exclusão, ela se dá muito pelo padrão de vida, né, de cada um. Você veja o caso do traficante de animais lá em Brasília, filho de classe média branca, que é a imprensa que cumpre um papel aí na perpetuação do racismo e da desigualdade e coloca estudante, né? É branco, de classe média, tem poder aquisitivo alto, diferentemente de uma pessoa pobre ou preta que vai aparecer ali, né? E já é bandido, marginal, não tem nome, não tem preservação, né? Da identidade daquela pessoa, que isso é preconizado por lei, e são situações de desigualdade, né, que afetam a vida dessa população, que precisa ser enfrentado. A gente entende perfeitamente que há que se enfrentar dentro das instituições, mas essa fala de que as mulheres precisam estar empoderadas e que elas precisam saber, só quem conhece o regramento legal, que tem a capacidade de argumentar, é que tem a capacidade também, né, de fazer valer aquele direito. Então, conscientizar, né, preparar, formar, levando-se em consideração que todas as instituições, não existe instituição hoje que não tenha como base, né, até porque, de forma consciente ou inconsciente, o racismo está ali presente dentro daquela estrutura. Ele modela a vida, ele modela as relações econômicas. Então, você pratica, dentro das instituições, a prática do racismo em saúde, ele é de uma crueldade tão grande que quando a gente pega as políticas públicas específicas para esses recortes, elas ficam dentro de uma caixinha e não dialogam com as outras. Então, políticas afirmativas, né? A questão das cotas, qual é o grande problema das cotas? É o enfrentamento do racismo dentro da academia. Você tem cursos na universidade que a ementa do curso ainda diz
que será trabalhada a questão, né, a chegar-se mais próximo de uma educação europeia. Você tem, isso é muito claro, e isso inviabiliza esse processo de formação como um todo, né? Nas ciências jurídicas, né? Nas ciências da saúde, no campo da biologia, uma questão que foi colocada aqui, a questão da doença falciforme. A doença falciforme, ela inaugura na ciência o maior avanço da ciência no campo biológico, que é a biologia molecular. Mas ela não é capaz de devolver dignidade à população negra. A população negra ainda morre. Você tem um teste do pezinho, que dá o diagnóstico precoce, você tem na cesta do rei de cegonha, não é feito no diagnóstico para as mulheres da identificação se ela tem doença falciforme ou não, não é feito, a maioria dos estados não habilita e o recurso vai, não é feito, como não é feito também a investigação na população. Então, tem muita gente que morre e não sabe que tem a doença. Está tudo estruturado lá. Recentemente, o governo desmontou a CAT, que era o grupo de o Comitê de Assessoramento Técnico CAT, da atenção à doença falciforme. Então, ou a gente se prepara para reestruturar essas políticas, veja, o trabalho é tão grande que a gente tem que agora trabalhar para reestruturar essas políticas, né? A gente tem que trabalhar com essa população como um todo, levando em consideração que nesse processo de pandemia, né, e foi colocado aqui, a exclusão digital, né, tirou muita gente de receber o próprio auxílio. Né? As comunidades, até hoje, elas ainda estão contando com a solidariedade. Não existe um plano de que vá se efetivar ali, numa localidade, colocar um posto para facilitar a vida das pessoas. As pessoas vão para a fila, vão contrair Covid, porque é espontâneo, a grita pelo alimento, pela segurança alimentar é maior, e as populações de religiões matriz africana, elas sofrem, né, com outras designações religiosas cristãs que hoje perseguem, né, cruelmente. Mas aqui em Pernambuco a gente tem muito essa situação, mas com a interferência dos movimentos e todas as estruturas, a gente tem ainda que funcione, não a contento, o GT Racismo na polícia aqui em Pernambuco. E tem o GT Racismo do Ministério Público, né, que faz os ajustes, né, com as políticas públicas. Mas isso tem a ver também com a própria formação desses gestores, né? Hoje você teve, da queda do governo Dilma para cá, uma mudança significativa nas prefeituras e nas secretarias, especialmente nas secretarias de saúde. Né? O direito de professar a religião. Eu recebi agora, eu sou a péssima mediadora, né? Porque eu não interrompo fala nenhuma. Mas eu vou fechar agora, que eu também falo. O Celton da Escom fica entrando aqui desesperado, e eu não consigo, porque são falas tão necessárias. Eu sei, mas Conceição, por favor. Fechar, entendeu? Considerando também que Glória tem que sair, e Andréa. Mas, assim, essa situação de desigualdade que a gente vive, ela precisa ser enfrentada, mas ela não é uma responsabilidade só da população negra, ela é responsabilidade de todo o Estado brasileiro. É impossível a gente vencer, a gente sequer trabalhar essas questões para que as pessoas tenham acesso, que elas sejam vistas e olhadas nos seus olhos como pessoa humana, se a gente não fizer enfrentamento. E aí é ampliar essa participação. O processo de formação é importante e também no processo eleitoral colocar, né, representantes lá, pessoas, né, que possam estar, né, dando respostas, né, a essas condicionalidades tão cruéis de vida. Eu agradeço mais uma vez, né, me coloco, né, Conceição Silva, Conselheira Nacional de Saúde, à disposição para a gente travar esse debate, inclusive ampliar essa questão da participação lá na comunidade desse empoderamento, nesse processo de formação, né? A gente pode, né, estar mais na frente, né, salvaguardando aí o tempo, né, e melhorando a condição digital também, para poder a gente estar trabalhando. Eu só tenho a agradecer e dizer que em nome da UNEGRO, né, nossos 32 anos, a gente está firme e forte. Passo a palavra, então, a Glória e a Andréia para as considerações. Peço para que não demorem, que o pessoal aqui já está me puxando a orelha, literalmente. Tem que abrir o áudio, Glória. Agora. Ok?
Bom, eu quero agradecer mais uma vez a Defensoria Pública, em especial a Assessoria de Comunicação, né, que se empenhou incansavelmente para que essa live tivesse esse sucesso, fosse alcançada por toda a população. Houve também uma participação muito legal da mídia, né, no estado como um todo. Eu adorei, amei isso. Gê, muito obrigado, Andréia, Conceição. Espero que outras atividades como essa a gente consiga construir juntas, né? E eu acredito que assim, a gente só vai conseguir realmente fazer com que o Estado brasileiro ele assuma essa responsabilidade, esse comprometimento social com o povo brasileiro, com a população negra, por meio e através da militância, da luta, do debate, né, que é isso que enriquece a democracia brasileira. Gente, muito obrigado, boa tarde a Obrigada, todas. Glória. Andréia, brigadão. Conceição, beijo. Obrigada, Glória. E beijo, pessoal que acompanhou a Andréia, gente. por favor. Eu já trouxe alguns elementos, também quero agradecer essa oportunidade de aprendizados e trocas de experiências. Quero dizer que é um grande desafio enfrentar o racismo, porque ele tem uma capacidade de dissimulação extraordinária, né? E uma narrativa muito poderosa que é naturalizada no nosso meio. Essa ideia de que as mulheres e que o terrorista branco entra numa igreja e mata pessoas, é o terrorista, e o Estado vai dialogando com essas realidades, mas não consegue dizer e falar e denunciar e barrar a morte de crianças, né, como Conceição falou. São narrativas muito poderosas, né? A ideia de suspeito, né? A gente precisa romper com isso. A ideia a proposta, né, de uma polícia pacificadora, isso não existe, né? Essa capacidade de dissimulação é terrível para nós da população negra. E eu acho que um dos caminhos é também que as instituições, elas não criam o racismo, mas elas reproduzem o racismo, elas são correia de transmissão de privilégios. E a Jeane falou algo muito importante, né? Trazer esse debate para dentro de casa é fundamental para dar pequenos passos para a transformação. Então, eu quero agradecer, muito obrigada pela oportunidade, e a gente se encontra aí nas próximas lives. Até. Obrigada, Andréia. Eu queria agradecer demais a participação de todas vocês, e eu gostaria de terminar essa live lendo a petição de Esperança Garcia, escrita em 1770, e ela dizia: eu sou uma escrava de Vossa Senhoria, a administração de capitão Antônio Vieira de Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda dos algodões, onde vivia com meu marido para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo tão mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho meu, sendo uma criança que ele fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado abaixo, peada, por misericórdia de Deus escapei. A segunda, estou eu e mais minhas parceiras sem confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Pelo que peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha os olhos em mim, ordenando ao procurador que mande para a fazenda onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. De Vossa Senhoria, sua escrava, Esperança Garcia. Então, isso, eu acho que, eu fico pensando se isso mudou tanto, né? O tanto que isso ainda precisa mudar para que as mulheres negras, as mulheres indígenas, não sejam tão maltratadas em sociedade. E eu acho que as instituições públicas, realmente, têm um papel fundamental nisso, principalmente a Defensoria Pública, e eu me sinto extremamente feliz e muito bem acompanhada por vocês, que são do movimento social, que carregam em si essa luta, que são mulheres negras e que são realmente a grande mola que vai fazer essa realidade mudar. Então, muito obrigada a todas, muito obrigada a todas e todos que estiveram nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Obrigado à Escom DPE,
ao negro, ao Numur, e vamos em frente na nossa luta, porque ela é grande e ela é com certeza demorada. Um beijo grande em cada uma de vocês e muito obrigada, e encerramos a nossa live por hoje. Beijo.